dizendo que está te aguardando. Aê! Oi, Oi! deu certo. Tudo bem? Tudo. Gente, desculpa aí a confusão. A gente está fazendo hoje essa live assim diferentona para nós, né? A gente está acostumado a fazer lá no Elogicar, com câmera e tal. A gente nem fica muito perto do celular, mas por conta do isolamento a gente está fazendo hoje cada uma da sua casa, mas a gente achou que esse tema era muito importante para deixar em branco. Então, mesmo assim, a gente quis Com as fazer. crianças na sala, né, Paula? Então, se elas baterem em algum momento, é uma Sim, configuração diferente, né? Ambas exato, somos exato. mães, então, com crianças pequenas. Inclusive, a gente Exato. vai falar disso hoje, né? A gente veio hoje falar um pouquinho sobre. Conversar um pouquinho com vocês, na verdade, sobre como é que tá esse tempo em casa, é, com todo mundo junto, né? Acho que não só o tempo em casa, acho que tem muita gente. Acho que tem um lado bom que as pessoas têm ressaltado, que é esse convívio familiar que ficou mais próximo, meio que por obrigação, mas que pode gerar muito conflito, pode gerar muita angústia, pode gerar bastante insegurança, principalmente nas famílias que têm crianças de todas as idades, tá? Então, de bebezinho até crianças mais velhas. São muitas as dificuldades que a gente está encontrando no meio do caminho para aprender a viver todo mundo junto o tempo todo, né? A gente nunca precisou viver junto o tempo todo. Então, a Uhum. gente veio hoje conversar um pouquinho com vocês sobre como se cuidar para poder cuidar do outro nesses tempos tão confusos. Eu acho que tem uma coisa importante para a gente dizer que a gente tem famílias muito diferentes, né? Configurações familiares muito diferentes e nem por isso uma melhor que a outra, né? Sim. Então, tem coisas que a gente vai falar aqui que vão funcionar para a família de alguns e não vão funcionar para a família de outros. Tem coisas que a gente vai falar aqui que, na verdade, vão parecer mais pressão do que ajuda. Tem outras coisas que vão funcionar mesmo como uma ajuda. Então, acho que a orientação básica dessa live é aproveite o que fizer sentido para vocês e o que não fizer, ignora, né? Porque É, a ideia é dar ferramentas, instrumentos e vocês escolherem se isso se adapta à vida de vocês ou não. Não ser mais uma forma de pressionar e criar demanda para vocês nesse momento que está super fácil, né? Então, É, e que a gente não tá isso, a gente não tá aqui para ditar regra. Ninguém nunca passou por um momento como esse. Estamos experimentando tanto quanto vocês. Então, se eu tô uhum, aqui podendo falar tranquilamente, é porque eu tenho alguém que tá com a minha filha e a tal a mesma coisa. Então, e assim, e a gente sabe que tá sendo difícil para todo mundo. Somos novas nisso também. Então, não temos manual, não temos regra, não sabemos realmente no que isso vai dar no final das contas. O que sabemos é o que a gente trouxe de informação da psicologia para olhar para esse momento específico, mas de fato, assim, é muito uhum, pouco. sim. Se vocês puderem, vão mandando perguntas, comentários, Participem, a gente gosta. depoimentos de como está sendo aí, né? Porque eu acho que fica até mais interessante para a gente seguir aqui, né? Eu acho Se tiverem algum perrengue, falem aí. como vocês estão se sentindo também, porque uma das coisas que a gente tem observado nesse momento é uma confusão, uma mistura muito grande de sentimentos, né? Sim, Uma, no momento você está super ansiosa, e aí eu me incluo nessa, imagino que a Paula também, então assim, no momento você está super ansiosa, no outro você está com medo de como vai ficar a tua vida financeira, no outro você está esperançosa de que isso passe logo, no outro você está vendo o lado bom da quarentena, no outro se você esqueceu por um minuto, né, mas é uma confusão, assim, de sentimentos, né, vários sentimentos vividos durante o dia, raiva, tristeza, saudade, solidão, né? É uma montanha russa o dia inteiro. E acho sim. que é importante dizer que a maior parte das pessoas está passando por isso, que é normal nesse contexto passar por isso. A gente está passando por um contexto mesmo de montanha russa. E que não necessariamente isso indica um funcionamento psicopatológico, né? É normal sentir tudo isso nesse contexto.
né? E acho que também é normal perceber que não gostaria de estar trancado em casa com a família o tempo todo, todos os dias, tá? Então, vamos normalizar aí esse sentimento, essa sensação de que, nossa, queria estar sozinho, ou nossa, queria estar com outras pessoas um pouco. Vamos Uhum. normalizar, vamos acolher, porque a gente não nasceu para ficar preso uns aos outros, não só com família. Se estivéssemos presos com amigos, também ficaríamos cansados e também iríamos ter vontade de ir embora. Então, vamos acolher. Eu acho que tem aí também uma pegada de algumas pessoas que estão romantizando isso. Ah, ficar com a família, que delícia, ficar com os filhos, aproveitar essa oportunidade. Sim, tem esse lado que é real e é importante, mas tem o lado também de que é cansativo. Né? É cansativo, é Uhum. repetitivo, demanda e tudo mais. Então, vamos manter isso em mente para a gente também não começar a se basear em ideais que não existem ou que não condizem com a nossa realidade. Sim, com certeza, com certeza. E É, aí, a gente vai fazer escolhas agora, escolhas. Uma amiga minha fala muito isso, uma psicóloga chamada Desirê Cassado. Ela fala que a gente tem feito escolhas e que a gente não sabe se essas escolhas são boas, porque a gente nunca passou por essa situação. A gente vai fazer as escolhas com os dados que a gente tem, com as informações do que a gente considera melhor, mas é normal se sentir inseguro também com relação às escolhas que a gente faz, porque a gente só vai saber se foram boas escolhas depois que observar o efeito, né? Então, sim. a gente faz de um jeito em casa, depois pode fazer de outro, depois não deu certo, a gente vai mudar, a gente vai ter que se ajustar e entender como viver esse período da melhor forma, né? E acho que isso também se encaixa, acho que eu vou trazer uma pergunta que fizeram pra gente antes da live, que foi sobre a lição, né? Se precisa mesmo estudar com as crianças. É, Não sei. Depende de como a escola da sua criança encarou isso, se porque tem escola que entrou de férias, tem escola que está mandando atividade direcionada com resposta e estão dizendo se acertou ou não, tem escola que está mandando sugestão de atividade, depende muito da escola do seu filho. Eu acho que se pode prejudicar o ano letivo do seu filho de alguma forma, minimamente a gente precisa tentar cumprir algumas tarefas para que ele não saia prejudicado no fim. Se não, né, se é opção, se sugestão, eu acho que cada família pode fazer como achar melhor. O que você acha, Tal? Eu acho também que nessa coisa de a gente não sabe se as escolhas vão ser boas, só a gente só descobre depois observando os efeitos, é importante dizer que ninguém passou por isso, nem os Sim, gestores das escolas, nem a gente como psicólogo, né? Então, a gente orienta da forma como a gente acha que é melhor com as informações que a gente tem. Mas dar um feedback para a escola do que está funcionando e do que não está também é importante para eles saberem se o que sim. as medidas que eles estão adotando são efetivas, né? Então, se você não está conseguindo fazer o que a escola propôs, ou se está faltando atividade, é importante entrar em contato com a escola e informar que, né, como está sendo, para que a escola também se adapte à situação das famílias, né? Ou Para se que você possa percebe que ser. a sua criança não está se engajando, né? Fala, nossa, eles estão mandando umas atividades, meu filho não está se engajando em nada. Não que a escola deva servir a família, mas é um feedback importante. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe nem se isso vai acontecer de novo. Não, não agora, mas talvez daqui a um tempo. É um feedback importante. Então, dizer para a escola como é que está sendo, fazer a lição ou não em casa, vale. O que eu acho que não vale, né? O que eu não acho que vale a pena é perder, arrancar os cabelos em cima disso. Então é isso. Se fazer lição tá virando uma guerra, uma sugestão que eu tenho é colocar o outro cuidador, se possível, para fazer com a criança, então, ou o pai, ou uma avó, se tiver alguém em casa. Sugerir de repente que a criança faça algumas tentativas sozinha, se ela já tiver idade, e aí ficar do lado como suporte, e não como alguém que conduza aquela atividade. Que mais, tal? Eu acho que a gente precisa pensar na rotina como um todo, Sim, né? E quais são os manejos também que os pais dão para ela fazer ou não fazer, porque se para os pais é muito importante que a criança faça, para aquele contexto familiar, para aquela escola é muito importante que a criança faça, talvez dá consequências diferenciais se a criança fizer ou não fizer, né? Então, algumas coisas do tipo, não, você pode brincar, você pode fazer as suas tarefas quando você terminar o seu, né? E aguentar, assim, num primeiro momento, talvez,
a reclamação da criança, negociar até determinado ponto, mas não estender essa negociação por muito tempo, né? Ouvir a criança, mais uma hora, né, fechar, não, a gente vai fazer dessa forma. Então, e pedir que a criança faça mesmo até determinado horário, e se ela passar desse horário, de alguma forma, ela perde um tanto o direito de acesso a outras coisas até que ela consiga completar a lição. Se aquilo Isso fizer se for sentido uma para a família. família, né? Porque Se é não isso, se fizer não sentido faz para sentido para a família não vai conseguir manter até o fim. E se fizer exatamente. sentido para a família, se a família exigir que essa criança faça lição, não adianta a gente ficar negociando eternamente, porque as lições precisam ser entregues todos os dias, né? Nas escolas que estão Sim. pedindo lição, tem que entregar todo dia. Então, se não tem salvação, se não tem outro caminho, não tem negociação possível. Tem que estabelecer um prazo e uma consequência, né? Uhum. Sim. Isso é muito de família para família mesmo. Tem alguém? Os menorzinhos de 2 anos surtando um pouco todos os dias. Quem tá surtando, Rakesh? Você ou a criança? Explica pra gente. A gente já te ajuda um pouco. E que mais? E outra coisa que eu acho importante falar com os maiorzinhos é explicar sempre e tentar explicar de maneira didática que não estão de férias, né? A Raquel falou que ambos estão surtando. Já vamos falar. Que eles não estão de férias, porque as crianças, por mais que elas pareçam mais velhas e, nossa, elas estão entendendo tudo, elas não estão entendendo nada, porque a gente não está entendendo nada. Então, a gente precisa lembrar disso e explicar para elas de maneira didática que elas não estão de férias, né? Que não é que elas estão em casa só brincando. Infelizmente, precisa fazer as coisas que a escola manda. É chato, é horrível, mas tem que fazer, né? Se não tem, é igual remédio, entendeu? Agora falando um pouco dos menores de 2 anos, né, que a Raquel falou que tá todo mundo surtando, eu imagino que sim mesmo. É, Aqui, enfim, com todas as ferramentas, eu também tenho um filho de 1 ano e meio, as coisas também não tão fáceis, mesmo com todas as ferramentas do mundo. Porque tem uma coisa que a gente sentiu, não sei se, acho que a Paula também sentiu isso na primeira semana de confinamento, né, de quarentena, De BBB. de BBB, as pessoas perguntavam muito pra gente como manter as 8 horas de trabalho com uma criança de menos de 2 anos em casa, né? E aí, num primeiro momento, eu acho que eu fiquei pensando como é que eu vou falar para as famílias fazerem isso. Aí me deu um estalo, que era óbvio, que uma criança de 2 anos não vai conseguir, né, não vai conseguir ter autocontrole para ficar brincando 8 horas por dia e deixar os pais em paz. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é adaptar a expectativa, né? Então, a criança de 2 anos consegue até ficar brincando 15 minutos, às vezes, se a gente tiver muita sorte, meia hora sozinha, mas ela vai ficar requisitando. Muito Sim. difícil que a gente consiga ficar numa videoconferência, por exemplo, por 1 hora sem que a criança requisite, né? Então, pensando para quem tem rede de apoio em casa ainda, né, para quem tem mais de um cuidador da criança, é importante negociar isso com o cuidador e estabelecer alguns critérios, assim, de quem fica com a criança em que momento, de que atividade de trabalho, por exemplo, a gente pode fazer enquanto a gente está com a criança, de quais não dão, a gente precisa, né, de um tempo sozinho. Pensar assim, como minimamente, se isso de novo funcionar para as famílias, como minimamente organizar uma rotina com essa criança e de divisão de cuidados. Junto Nossa, com Raquel. isolamento pré-molares e caninos nascendo, rindo para não chorar, você não deve estar nem dormindo, né? É, mas eu acho que as crianças também estão sofrendo, né? Elas estão pedindo pelos amigos, elas estão angustiadas com toda a situação quando são um pouco maiorzinhas e têm uma noção do que está acontecendo. E às vezes birra, às vezes pedido de atenção, às vezes são sinais de sofrimento infantil frente a essa situação toda. Existem algumas coisas que ajudam quando uma criança está numa situação de ansiedade, quando as coisas estão confusas, né? A primeira é acolher esse sentimento, é nomear para ela o que você acha que ela está sentindo e acolher, né? A segunda é dar um mínimo de previsibilidade nesse momento. Então, se for possível e se couber na vida de vocês, manter uma rotina pelo menos de ter hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para brincar. E uma coisa que eu tenho sugerido é que a gente traga novidades, mas não muitas o tempo inteiro, porque a nossa capacidade de criação ela termina em determinado momento, né? Então E os que a nossos gente materiais em casa, né? Uma hora se esgotam.
Então, que a gente traga, por exemplo, uma novidade por dia em determinado momento com aquela criança. E a novidade não precisa ser muito grande. Então, que nem a gente fez aqui hoje, dar banho no cachorro, plantar feijão no algodão, brincar com tinta se tiver, ou ter o dia da massinha, reservar, ter um brinquedo ou uma atividade que a criança não tem acesso o tempo inteiro e que você possa dispor dessa novidade uma vez por dia, né? Pode ser fazer uma comida juntos, pedir para a Ajudar a criança lavar a lavar as louça. verduras, né? Ou então, não sei, acho que vocês podem inclusive mandar atividades aí que vocês estão fazendo para a gente ler aqui, porque a criatividade das mães tá voando, né? Ou então, sei lá, pegar aqueles finais de papel higiênico, aqueles rolinhos que ficam e fazer atividades, dar para a criança brincar, ou deixar a criança explorar um armário, ou deixar a criança, por exemplo, vestir as roupas dos pais, que eles adoram, ou vestir os sapatos dos pais e andar com os sapatos dos pais. E permitir que a criança também te conduza para entender, né? Porque ela vai começar a fazer coisas diferentes, explorar coisas diferentes, e ela mesma pode te apontar qual pode ser a novidade por dia. Agora, isso é pensando no cuidado das crianças, né? Agora, pensando no cuidado dos pais, você quer falar, Paula? Não, acho que o que eu ia falar entra um pouco nisso, que é a gente só consegue permitir essas novidades e essa exploração se a gente baixar a nossa expectativa. Porque se a Uhum. nossa expectativa é trabalhar o que a gente trabalhava, manter a casa limpa, organizada, a rotina da criança certinha, quadradinha, a criança limpa, muito bem Exato. alimentada e tudo certo, a gente vai se frustrar muito. Então, assim, para a Ótimo. criança explorar, a gente precisa baixar a nossa expectativa de que a casa, por exemplo, vai estar organizada. Porque se a gente vai deixar ela explorar, um armário, por exemplo, ela vai arrancar tudo do armário, jogar tudo no chão, pisar em cima, virar roupa do avesso. E a gente precisa estar ciente do que a gente está permitindo. Se isso não é aceitável, se revirar um armário não é aceitável, então não é uma atividade possível para você, né? Se a criança fazer uma meleca gigante com tinta não é uma coisa que te deixe muito contente, então não é uma atividade para você. A gente precisa pensar em atividades que tenham menos sujeira, menos bagunça. Mas a gente Uhum. precisa lembrar disso. Uma criança precisa de espaço, de tempo para explorar. Então, você vai fazer uma atividade com tinta, muitas vezes 5 minutos não dá, 10. A gente precisa da organização do espaço, precisa deixar o tempo para a criança, né, fazer a exploração. Aí tem o tempo da organização, de limpar essa criança, tem um monte de coisa. Mas para Com isso, a gente precisa certeza. baixar a nossa expectativa. A gente está tentando viver a vida de 2 semanas atrás, trancado em casa. Não vai dar certo. E não dá para a gente tentar proteger a criança de todas as sensações ruins que essa quarentena dá, se a gente não consegue se proteger, inclusive. Tem um Sim, tanto que essa criança vai sofrer sim com a quarentena e a gente precisa estar lá para acolher e não necessariamente para resolver o tempo inteiro o mal-estar da criança, né? sim. Então, alguns momentos ela vai sentir saudade. O que a gente pode fazer? Não, a gente não tem como resolver essa saudade. Talvez fazer uma videoconferência, um Skype, alguma coisa assim, mas, né, é acolher e dar modelo, assim, de nomeação de sentimento, de falar, mamãe também está se sentindo assim, papai também está se sentindo assim, né, tá difícil para a gente também, dar modelo de vulnerabilidade, nessa vulnerabilidade criar uma conexão com a criança, porque, né, acho que esses momentos em que a gente não está bem, a criança também não está, são ótimos momentos para a gente criar uma conexão maior e mostrar que a gente está no mesmo patamar e na mesma situação, né, que ela não está sozinha. Então. Deixa eu ler aqui. Demos, eu e minha esposa, uma geral hoje para reiniciar o processo de bagunça. É isso aí, é bem esse o caminho. A gente bagunça um monte de dias, aí a gente arruma as bagunças. E outra coisa que é legal, né? Eu acho que assim, para quem trabalhava muito fora de casa e não tinha essa oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade, é um momento muito bacana da gente tentar perceber como essa criança se insere nas rotinas do dia a dia, né? Porque, de fato, se a gente ficar tentando entreter a criança o dia inteiro, a gente não faz mais nada. Porque a criança vai Não. pedir que a gente fique lá com ela o tempo inteiro. Mas se a gente conseguir inserir essa criança nas rotinas diárias, então, ajudar a lavar uma louça, mesmo os pequenos, viu, Raquete? É lógico que a gente não vai dar um prato de vidro. Vai dar coisas pequenas para ele enxaguar e que ele consiga segurar, que não sejam pesadas. Então, coisa de plástico, né? Uma colherzinha, um negócio. Deixar a criança participar do jeito dela nas atividades da casa. Então, ajudar a fazer a comida de alguma forma, misturar alguns ingredientes, ajudar a escolher na geladeira o legume que vai ser no almoço, não sei.
Mas tem muitas vezes, como a gente trabalha o dia inteiro fora, a gente não tem oportunidade de fazer isso com as crianças. E agora, por mais que a gente ainda tenha que trabalhar dentro de casa, a gente tem mais tempo, porque o tempo de deslocamento que a gente tinha para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, leva para a escola, busca na escola, a gente não tem. Então dá para fazer as coisas com um pouco mais de calma, dá para a gente inserir um pouquinho mais de autonomia para essas crianças, na medida em que for possível para a gente. E isso ajuda pra caramba, porque a criança fica super entretida em fazer o que a gente faz, né? Uhum, uhum. Eu acho que é importante também a gente falar de um pouco, porque ela falou que ela também está surtando, né? Eu imagino Sim. que seja mesmo, não só ela, mas todos os pais, né? Sobretudo de crianças pequenininhas que ainda não têm um tempo de atenção na atividade tão grande, né? E não conseguem deixar os pais independentes por muito tempo. Aí acho Mas que entra tem, também no que a Nanda falou, né? Que ela acabou de falar. O meu tem 1 ano, mas ele quer meu colo o tempo todo agora. sim. Eu acho que tem uma questão que é a gente tem um ideal de maternidade, que provavelmente depois de um tempo com o bebê nascido já não é mais aquele ideal romântico, mas já é uma coisa que a gente consegue manter, do tipo fazer a comida direito, né, fazer a alimentação da criança direito, ou preparar uma série de atividades para a criança. E essa mãe que a gente era, ou esse pai que a gente era fora da quarentena, não é o pai ou a mãe que a gente vai conseguir ser na quarentena. E a gente precisa ser muito gentil com a gente nesse sentido, porque o que permite a gente fazer tudo aquilo que a gente gostava na rotina da criança, organizar a vida da criança daquele jeito, era toda uma estrutura de suporte, de apoio que a gente construiu fora de casa, né? Então, às vezes as pessoas têm funcionárias, às vezes as pessoas têm escola, às vezes elas precisam sair um pouco da situação para conseguir acalmar a cabeça e aí voltar e poder dar atenção para a criança, mas é muito diferente de ter uma criança 24 horas por dia, né, atrás da gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro ser muito gentil com a gente, saber que a gente, né, provavelmente os horários de tela talvez aumentem, a comida vai dar uma bagunçada em alguns momentos. Tem dias que a gente vai jogar a rotina pela janela e vai fazer o que tiver vontade. Tem dias que a gente não vai querer levantar, vai querer ficar na cama e chorar, né? Do tipo, eu não sei por onde eu começo. Mas é uma batalha por dia e escolher prioridades, né? Do que trabalhar, mas também não deixar, se possível, e eu não quero que isso soe uma pressão, como uma pressão, mas não deixar de olhar para si e de talvez tentar inserir numa rotina algumas ferramentas de autocuidado que permitam que a gente volte para essa criança mais, mais assim, mais dono de si, mais no controle, né? Porque a gente cuidou da gente antes de cuidar da criança, né? Então, a Paula estava falando esses dias de pelo menos 1 hora por dia reservar para gente, para fazer coisas para gente, né? Que pode ser trabalhar, mas de preferência não, né? Mas poder tomar um banho em paz, às vezes, mas de combinar isso com a pessoa que estiver cuidando da criança com você, se houver alguém, para que, né, haja um momento ali de poder cuidar de si mesmo, né? Nem Botar a que cabeça seja na obra. assim, 20 minutos de leitura, sabe? De leitura silenciosa, que você se feche em algum cômodo da casa e consiga ler um livro que te dê prazer, né? Que não seja uma obrigação, que não seja. Porque a sensação que eu fiquei esses tempos é de que tá todo mundo tentando dar conta das obrigações. E aí entra muito a criança. Então, tô tentando dar conta do meu filho o tempo todo, 24 horas por dia. A gente fica em estado de alerta o tempo inteiro. Como é que eu vou entreter essa criança? Como é que eu vou deixar ela satisfeita? Como é que eu vou fazer para ela não ter um ataque de birra enquanto eu estiver precisando falar sobre alguma coisa de trabalho? Como é que eu faço para fazer a comida bem feita se eu não tenho tempo de cozinhar porque eu preciso estar numa reunião? Tem muitas coisas girando em torno de manter a rotina da criança perfeita e a gente está deixando a nossa saúde mental de lado. Então, sim, a gente sabe que é difícil, não é de maneira nenhuma uma regra, mas 20 minutinhos que seja para fazer uma meditação, para fazer uma leitura, para tomar um banho sozinho, em silêncio, vale a pena investir nesses 20 minutinhos pela nossa sanidade mental. Se a gente parar para pensar que uma criança que fica meio período na escola, fica 4 horas e meia, às vezes 5 horas longe, e às vezes a gente ainda assim fica cansada, imagina 24 horas por dia, né? E outra coisa que eu acho muito legal a gente pensar é que esse tempinho vai deixar muito escancarada as divisões de tarefas em casa. Então, como é que tá aí essa relação aí com o outro cuidador?
né, com o parceiro que também é responsável por essa criança, como é que tá essa divisão de tarefas? Tá bom para todo mundo? Tá pesando mais para alguém? A gente vai precisar revisitar um pouco essas Uhum, coisas para a gente poder sobreviver a isso, enquanto uhum, marido e mulher, enquanto casal, enquanto pais e filhos, enquanto família, a gente vai precisar se reacessar e se ouvir o tempo inteiro. Deixa eu ler uhum. o que as pessoas disseram aqui. Ô, Nanda, uma coisa que eu pensei do seu filho de 1 ano que ele só quer o seu colo, eu não sei se você trabalhava fora o tempo todo, mas se você É, trabalhava fora eu o tempo concordo. todo, talvez ele esteja querendo o seu colo porque ele não sabe se você vai embora a qualquer momento. Tipo, falar, ué, minha mãe nunca estava aqui, agora ela está aqui o tempo todo, eu vou ficar com ela o tempo todo, porque vai que ela vai embora de novo, né? Não é um raciocínio assim linear, mas pode ser uma reação caso você ficasse fora muito tempo antes. O que você acha, Ô, Tal? Nanda, eu acho que você podia contar um pouquinho mais pra gente, porque pode ser algo próprio da idade, pode ser algo da configuração. É difícil pra gente, talvez, analisar um pouquinho mais isso e conversar com você sobre, sem tantos detalhes. Se você puder mandar algumas coisas, a gente pode voltar nisso para Sim. entender se foi sempre assim, se está assim agora, se isso acontece mais em algum período do dia, se aconteceu com a quarentena, né? Enfim, acho que você podia contar um pouquinho pra gente. É, E aí a Vives, ela falou de bebê de 1 ano e meio que sempre comeu super bem e agora tá restritiva, é isso? Idade ou a nossa quarentena? idade começa mesmo, né? É, o Nossa idade pico, pelo começa a que eu sei, restringir. é 1 ano e 9, né? O pico de como chama, gente? De restrição de alimentos, de É, variabilidade de alimentos. tem um outro nome, mas eu esqueci. Mas é 1 ano e 9, Seletividade. né? Isso! O pico de seletividade alimentar é com 1 ano e 9. Então talvez ele esteja se aproximando. E eu acho que a gente também precisa olhar muito para como a gente reage quando ela recusa. Né? Se ela tá recusando e a gente já tá mais ansioso, já tá mais estressado, e aí fica pensando, putz, mas ela precisa comer, ou nossa, eu me desgastei tanto para fazer essa refeição e ela não tá comendo nada. Eu acho que isso piora um pouco o jeito como a gente oferece esse alimento. Então, prestar um pouco de atenção no como a gente reage quando ela recusa. Né? Se ela sempre Uhum. comeu bem, acho que manter a calma e esperar passar essa fase é o melhor que a gente faz. Não quer comer, não quer, e tira o prato e tudo bem. É... Aí a Raquel O falou que o Luke Luke não tá com aceita ficar com o pai. eu acho que vocês precisam ver, Raquel, se é uma batalha que vocês querem comprar agora, né? Pelo que você tá falando, tem uma divisão de tarefas do filho e da casa aí, né? Ele fica com a casa e você fica com o filho. E aí eu acho que a gente precisa escolher nossas batalhas agora, né? Investir nessa relação do Luke com o pai pode ser um ótimo momento ou pode ser um momento péssimo para a família de vocês. Mas uma coisa que costuma funcionar, se a gente segura um pouco a nossa ansiedade, é deixar que os dois se descubram sozinhos. E aí você segurar um pouco a ansiedade de não entrar, né? De permitir que eles se relacionem, se resolvam. E vai demorar um pouquinho para ele entender que a mamãe não vai entrar, de preferência se você puder se retirar e ir para um outro cômodo. Mas em algum momento vai acontecer, assim, né? Ou de pelo menos fazerem atividades vocês três juntos, né? Para que o pai esteja presente e que a presença do pai não sinalize a tua ausência, porque muitas vezes a criança também começa a recusar a presença do pai, porque sabe que quando o pai chega é quando a mãe sai, né? Sim. Então, às vezes, fazer atividades vocês três juntos, que não sinalize que quando o pai está perto você sai, também às vezes funciona para melhorar esse vínculo, né? E assim, é isso, né? Enquanto adultos, a gente olha para tudo isso e fala, nossa, uma oportunidade de estarmos todos juntos. Para a criança, se ela passava, por exemplo, às vezes o dia inteiro fora numa escola, é uma mudança muito abrupta de rotina, né? De repente você olha e fala, não, mas calma. Todos os dias, minha mãe e meu pai, elas ficam confusas, não que elas não achem bom, nada disso, mas elas ficam Uhum. confusas, porque a rotina delas era muito distante do que está sendo agora. Então, lembrar disso também, que por mais que seja bom estar perto da gente, se elas não estavam acostumadas com nada disso, gera insegurança, porque elas não sabem quando que vai acabar, por que que isso está acontecendo. E eu sou super a favor da gente explicar para os pitiquinhos o que é que está acontecendo, na medida em que eles entendam, mas é muito abstrato para eles tudo isso. Então, a gente pode explicar, vai ter um certo efeito, mas eles não vão chegar na compreensão que eles precisariam chegar para entender que isso é uma fase que vai voltar em algum momento a ser como era antes, né? Uhum. E aí eu volto de novo, então, em diminuir as nossas expectativas.
Sim. É, mais alguma coisa, gente? A Raquel também falou do tempo de tela. Ah, não, que ele tá mamando, né? É, as crianças estão estranhando, gente. Os pequenininhos é isso. Os mais velhos a gente consegue explicar, consegue ser mais didático, mas os pequenininhos que não estavam acostumados, até eles se adaptarem, entenderem que a gente não vai sair para trabalhar no dia seguinte, né, baixarem um pouco essa ansiedade, eu acho que é natural que eles fiquem mais colados mesmo às figuras de apego, né? Então, pai, mãe, depende muito da configuração da família. Eu acho que a gente precisa ficar atento, porque nós, como adultos, conseguimos muitas vezes, não sempre, identificar, nomear e falar sobre o que a gente está sentindo. A criança, ela muitas vezes manifesta isso por meio do comportamento, né? Então, ou fica mais retraída no canto, ou começa a fazer birra, ou começa a ficar muito carente, né? Então, talvez pensar que ela também está no momento de adaptação, como a Paula falou, e se isso persistir, se isso não era assim e persistir por muito tempo, aí avaliar se pode ter algum sofrimento em questão, ou ou se a configuração de casa se bagunçou tanto que a criança aprendeu que assim é o novo modo de rotina, né? Mas eu acho que Sim, é um exercício de análise, porque a gente vai dar várias dicas, várias regras do que fazer, só que precisa ver o que está acontecendo com essa criança, porque um comportamento em si não nos diz sempre tudo, né? Nos diz muito pouco. A gente precisa pensar em que contexto acontece, como acontece, né? Então, a pessoa pode estar chorando e aí você pode descobrir que é de felicidade ou de tristeza. São duas coisas completamente diferentes, mas é um choro muito parecido, né? sim. Então, a birra, o apego, né, aos pais, a carência, ela também pode significar muita coisa. E aí a gente precisa de outros elementos da rotina da criança, de como ela está vivenciando as coisas, para entender o que está acontecendo e aí pensar numa estratégia de manejo melhor. Sim. E aí eu acho que voltando na rotina, um pouco a gente falou da importância da rotina para as crianças, mas é também para nós, né? Porque parece que nosso cérebro entende que se estamos em casa é final de semana. Final de semana é o quê? Né? Rotina zero. Acorda a hora que eu quero, mais ou menos, quem tem filho pequeno, mas assim, o almoço já é mais tarde, às vezes nem faz comida, come fora. E a situação que a gente está vivendo não tem nada a ver com o final de semana, né? Assim, é só estar em casa mesmo, porque precisamos continuar trabalhando, temos horários, prazos, temos 1 milhão de preocupações que antes não existiam, então preocupações financeiras, com o que vai acontecer com o nosso trabalho, para quem é autônomo da onde eu vou tirar o meu sustento, para quem é contratado, será que eu vou ser mandado embora? Tem um monte de preocupação que não existia. E a gente precisa fazer comida, porque não dá para ir no restaurante, a gente não pode ficar sem fazer nada, porque é dia de semana. Então, a gente ainda está confuso mesmo. Nesse sentido, é importante que a gente estabeleça uma rotina para nós. Então, sim, um horário mais ou menos ali para acordar, um horário para parar o que está fazendo para ir fazer comida ou pedir comida, um horário para brincar com a criança, porque a criança pequena vai exigir, nem que seja de manhã o pai, à tarde a mãe e vice-versa, sabe? Um horário para trabalhar, um horário para si, nem que seja um pouquinho, e um horário mais ou menos para deitar. Tentar manter uma rotina mais ou menos parecida com o que a gente fazia quando estava fora, né? Quando precisava sair para trabalhar. Mais ou menos não no sentido de ordem de coisas, nem coisas que a gente fazia, mas mais estruturada mesmo, né? Quando a gente trabalha fora, a gente estrutura toda uma rotina para conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Então é no mesmo sentido, assim, de estruturar algumas coisas para que a gente não fique solto no dia e de repente passa o dia e você olha e fala, putz, tinha que ter feito 500 coisas, não fiz nada, né? Uhum, uhum, sim. Eu tava rindo aqui do comentário como é que é o nome dele? Alguma coisa Leite. Andinho, Andinho, leite. tá. Acho que é É, Andinho. que falou que o filho pegou o celular. Mas uma outra pergunta que surgiu também naquele box do Instagram foi dos ciúmes dos irmãos, né? Que alguma Sim. mãe comentou que os ciúmes do irmão mais velho estava maior que o irmão mais novo, né, Paula? Foi Do isso, né? irmão mais velho, do irmão de 3 anos para uma bebê, ou um bebê de 1 mês. É, acho que isso tem a ver com a quarentena, mas tem a ver com a chegada de um bebê e de uma reação normal, né, de uma criança. Então, acho que é o que vai acabar acontecendo, mas isso não significa que vai durar para sempre, né? A criança está num período de adaptação também à chegada do irmão. Mas o que é bem legal de fazer é, tanto quanto possível, colocar essa criança mais velha como parceiro dessa mãe e desse pai.
né? Sim. Chamar para o cuidado, convocar para cuidar, convocar do tipo, ai, vem comigo, me ajuda aqui a cuidar, nossa, como, né, como você está sendo importante, aprender com a criança, ver algo que ela faz e falar, nossa, olha que dica boa, a mamãe vai usar, o papai vai usar, né? Trazer a criança junto para ser parceira no cuidado desse bebê, como se o bebê fosse uma coisa dessa relação também, não fosse algo à parte que essa criança não pode tocar, não pode interagir, ou que ela tem que disputar, né? A atenção vai estar ou com o pequeno ou com o grande. Então, que quando a atenção esteja com o pequeno, também esteja com o grande, né? E é importante também, né, reservar alguns momentos, se possível, a gente sabe que, de novo, isso pode funcionar para algumas famílias e outras não, mas se possível, reservar um tempinho para fazer atividade só com o grande, né? Para que ele tenha ainda um tempinho que sejam 15, 20 minutos exclusivo para ele. Né? E, gente, é isso, assim, a gente está falando da nossa prática, que é uma prática num contexto normal. Uhum, Este contexto é atípico para nós também, né? uhum. Então, os nossos atendimentos têm sido online, a gente também está se entendendo com tudo isso, as nossas agendas também deram uma bagunçada, nossos horários, tá tudo bastante confuso para a gente também. Então, essas dicas podem ser maravilhosas, mas elas também podem ser péssimas. E tudo Pode bem, ser a um gente não está aqui. desastre. Não, pode ser que você queira amanhã implementar uma rotina e seja o caos, né? Enfim, joga essa dica fora e segue em frente, né, com outras coisas e tá Eu tudo acho que certo. a única dica que eu quero muito que vocês saiam daqui levando gentileza conosco, né? Com o que a gente sente e com o que dá para fazer, né? Eu tenho falado que o possível é o novo ideal. Não existe mais ideal, não existe mais perfeito, não existe objetivo, é o possível. A gente trabalha com o que é possível e na medida do possível, entendeu? É isso que a gente faz. Então, levar é a única coisa que eu quero que vocês levem daqui. Se as dicas vão funcionar, eu espero que funcionem, ótimo. Se não funcionarem, em teoria, a gente está sempre meio que por aí. É só pedir ajuda e a gente pode ajudar. Mas é um tempo importante para a gente entrar em contato com a gente mesmo, né? Com o que é difícil para a gente, com o que é fácil para a gente, o que pega no contato diário tão intenso com a família, o que não pega, e a gente perceber as nossas limitações. Acho que se tem uma vantagem, é essa. Uhum. Que mais, gente? Mandem aí mais perguntas, mais Teve uma questões. pergunta também de uma pessoa falando que achava que estava discutindo menos com o companheiro. Eu achei muito bom, porque tem sido o oposto. Mas na verdade, O gente, número de brincadeiras à divórcios parte. aumentou, né? Não, mas é verdade, o número de divórcios aumentou com a quarentena. Eu vi uma brincadeira do dia que era o que vai acontecer com o seu casamento com a sua família depois da quarentena? É o divórcio, um filho, várias opções desse tipo, assim. Eu acho que assim, eu acho que existe a possibilidade de a gente discutir menos com o nosso parceiro na medida em que, estando junto na mesma casa o tempo todo, ele assuma mais tarefas do que antes, né? De repente, com a rotina de trabalho antes era inviável, ou ele talvez não percebesse que era tão cansativo, e aí agora estando em casa ele percebe e assume mais tarefas, e aí a gente fica menos exausta, precisa discutir menos, né? Ou até pelo nosso clima mais. Eu acho que por mais aflito que a gente esteja com o mundo lá fora, a gente está precisando de colo. E quando a gente precisa de colo, normalmente a gente não puxa a faca, né? Então a gente fica, eu acho que, um pouco mais tolerante com os nossos nesse sentido. Mas a tendência também a ficar todo mundo à flor da pele um com o outro também é grande. Então não tem muita explicação. Eu só acho ótimo mesmo que esteja brigando menos. Acho bem bom. E pode ser uma coisa uma semana, outra coisa na outra, né? A Ou gente num dia, é né? muito tempo, ou numa hora, né? Enfim, as coisas variam muito nessa convivência intensa, né? Sim. É, enfim, acho que uma coisa que a gente vai aprender com essa quarentena, ou boa parte das pessoas vai aprender, é a negociar, né? Porque é uma convivência intensa que a gente vai precisar redefinir acordos, renegociar acordos, né? E pensar juntos em como seguir. Ou fazer, né? Eu acho que às vezes quando a gente tem filho, as coisas vão sendo feitas, né, no automático. Um dos cuidadores toma a frente, resolve tudo, faz tudo. E numa situação como essa, acordos precisam ser feitos. Talvez antes eles nem tivessem sido pensados. E numa situação como essa, precisa sentar e estruturar, falar, olha, eu preciso trabalhar.
Você também. Como é que a gente vai fazer? Né? A gente faz assim, faz assado, não, assim também não tá bom, não, nem assim, assim também não tá pra mim. E é algo que precisa ser resolvido, porque não dá pra chegar no dia seguinte, cada um sair pro seu trabalho e fingir que nada aconteceu, né? Uhum. Para a vida continuar, a gente vai ter que dar conta dessas questões que vão aparecer no casal. Então, eu acho que tem tudo para sair disso, para sairmos dessa, como pessoas mais resilientes, casais mais resilientes e famílias mais resilientes, né? Porque acho que são coisas. A gente adquire habilidades diferentes em cada um desses âmbitos. Temos toda a potencialidade para isso. Não sei se sairemos, mas temos potencialidade para isso, né? Para a Mas gente eu de acho que fato aproveitar. Fala, tal. você tocou num ponto importante, que é a questão da resiliência, né? Que a gente tem discutido bastante também, que é como, depois de tudo isso, a gente vai conseguir se recuperar psicologicamente falando, né? Porque estamos nessa roda gigante, né? Nessa gangorra de emoções. E como, quando tudo isso passar, a gente vai conseguir levar a nossa vida funcional, de um jeito minimamente coerente para a gente, talvez não igual, mas uma vida funcional, né? Oi, Ian! O Ian foi meu Oi. aluno. É, e aí, eu até perdi o que eu estava falando, ó. Mas aí tem Da algumas resiliência, coisas como que que a a gente vai gente sair disso e precisa, retomar uma vida funcional. e a gente precisa cuidar de algumas coisas, né? E uma dessas, tem algumas coisas que a gente pode cuidar que aumentam a chance da gente voltar a ter uma vida funcional, a ter uma vida, né, resiliente depois que tudo isso acabar. E uma delas é a gente ter relações íntimas de apoio com pessoas, né? Que não precisam ser presencialmente, mas a gente precisa cuidar das nossas relações. E cuidar das nossas relações é muitas vezes o oposto de ser perfeito. É conseguir abraçar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, conseguir dizer que não está tudo bem, conseguir não dar conta de tudo, e nisso de não dar conta de tudo, encontrar vínculo com o outro, encontrar no outro um espelho da própria vulnerabilidade, né? Encontrar no outro alguém que está passando junto com a gente pela mesma situação. Então, o que a Sim, gente não quer agora são pessoas perfeitas que consigam levar as coisas como sempre foram. O que a gente precisa agora é de pessoas que abracem essa vulnerabilidade e consigam lidar com elas em situações de intimidade, né? Não precisa ser com todo mundo, a gente não precisa se cobrar ser íntima, por exemplo, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, mas todos nós precisamos de alguma relação de intimidade, né? E é um pouco poliano o que eu vou falar, mas uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer é continuar tendo perspectiva do futuro, continuar tendo sonhos, continuar tendo projetos. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, porque a gente não sabe como a vida vai ficar, a gente não sabe como vão ficar as mortes, a gente não sabe como vai ficar a economia, a gente não sabe se a gente vai ter emprego, mas não precisam ser projetos grandes, mas a gente precisa continuar tendo projetos. Esses projetos podem ser pequenos projetos, podem ser projetos para o dia seguinte, podem ser projetos do tipo, amanhã eu vou acordar e vou fazer tal atividade com meu filho, ou amanhã eu vou acordar e vou fazer uma aula de yoga no YouTube, ou, né, a gente precisa ter planos para o futuro, a gente precisa ter perspectivas ainda, né? acho que isso que a Tal falou de projetos factíveis é muito importante, né? Quando a gente fala continuar tendo sonhos, a gente fala, mas como é que eu vou sonhar com a viagem? Não, gente, não, é sonhos para amanhã, né? A gente continuar acreditando que o amanhã vai existir, sabe? É bem isso, é bem poliana, mas a gente precisa acreditar nisso, porque se a gente começar a pensar que a gente vai ficar preso em casa para sempre, quem é que tem motivação para fazer alguma coisa? Ninguém, né? Então, temos que olhar e enxergar o dia seguinte e o que o dia seguinte pode nos trazer de bom. Então, é isso, uma atividade com o nosso filho, ou sei lá, tem gente, estão inventando de tudo agora. Tem aula de yoga, tem aula de pilates, tem exercício aeróbico, tem tudo na internet. Então, vou me comprometer a fazer uma aula de manhã cedinho, ou tem um monte de curso liberado, vou navegar pelos cursos para ver se algum deles me interessa. Não preciso nem fazer, vou só olhar para ver se algum deles me interessa. Vai que, né? Vai que eu me interesso por algum. Vou pintar aqueles cadernos de desenho que eu ganhei naquela época em que era loucura e todo mundo tinha e todo mundo queria. Vou pintar, sei lá, sabe? Coisas que a Ou gente vou consiga fazer. combinar com o meu parceiro que eu vou dormir uma hora a mais amanhã, e enfim, Isso. né? Ou essa noite eu não vou acordar para olhar o bebê. Podem ser coisas também, né?
possíveis, que não adicionem muita coisa na rotina, mas sejam factíveis para mães, né, e para pais, porque Sim, possíveis acho que sonhos, né? Tipo, dormir a noite inteira para uma família que tem bebê pequeno é um sonho. Então, acho que super cabe. E acho que investir no. A Nanda falou que queria isso tudo, mas mal consigo tomar banho. Ai, Nanda, que difícil, né? Eu acho que junta, eu não sei, você falou que seu bebê tem 1 ano, né? É uma fase, é um período difícil, né? Junta uma idade da criança, que as coisas mudam muito rapidamente, com essa crise que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica bem perdido mesmo. Então, o que eu gostaria de te dizer é que você não está sozinha, né? Assim, com certeza não. Outro dia eu fiquei lembrando de mães que estão parindo no meio disso tudo. E que maluquice que é isso, imaginar um puerpério no meio de tudo isso. Então, você não está sozinha. E que tudo bem, não dá conta, tudo bem de vez em quando querer sair correndo, mesmo que a gente não possa. E tudo bem, às vezes, ficar muito exausta e não querer estar perto de ninguém, querer ficar sozinha e não entender por que que isso está acontecendo com a gente. Então, acho que é isso que eu posso te dizer hoje, assim. Com E certeza Nanda, você você não estava está sozinha. falando, sim, estava falando que sem babá, sem secretária e marido trabalhando. Nossa, é. E tem uma outra coisa também, Fernanda, que tá muito difícil e é para tá, e a gente tá aqui no que for possível, né? O Ludcar tem agora para os pais que fazem parte, né? Para os pais que são atendidos para as famílias que são atendidas na Ludcar, a gente tem um acolhimento psicológico nas sextas 14, gratuito, né, pelo Zoom, com nós duas e com quem topar entrar, não precisa se comprometer a entrar toda semana. Acho que é uma forma de dar apoio, mas eu acho que você está precisando agora de braços, né? E não tem. Agora, não sei se alivia falar, mas essa idade de 1 ano, especificamente, que é quando eles começam a andar, a gente tem um comportamento dos bebês que é um comportamento mais apegado, mais carente mesmo, que procura mais as mães, mas isso passa, né? Isso aumenta nessa idade e passa, né? Eles começam a ter outra relação com formação de medo agora, outra relação com entender a saída dos pais, né? Então é um momento assim difícil para as crianças e coincidiu com a quarentena, né? Mas se for algo de agora, né, é pouco falar isso, mas passa, né? Melhora, pelo menos, assim, depois de 1 ano. Depois que eles estão com 1 ano e 2, 1 ano e 3, as coisas começam a melhorar um pouco mais, né? É uma idade que a maior parte das mães relata que as crianças ficam mais apegadas e dependentes mesmo, ou os pais, né? E que o que a gente pode dizer é que, assim, se você estiver muito exausta, a ponto da qualidade da relação cair, de você, né, tá com a criança pendurada, mas tá querendo jogar ela longe, porque às vezes a gente fica meio tipo, sai, me solta. Coloca o outro cuidador na jogada e vai tomar um banho, vai ouvir uma música, vai fazer alguma coisa pra você e se permitir ser outra coisa que não mãe. Eu acho que isso pesa muito nesses dias, né? Antes a gente tinha muito segmentado. Ah, sou mãe e pai aqui, sou profissional aqui, sou amigo aqui. E agora, em casa, a gente é mãe e pai o tempo inteiro, a gente é profissional também o meio que o tempo inteiro, e a gente também é amigo nos horários meio aleatórios por vídeo, porque também não dá para ir jantar fora e bater papo, porque tem que agendar a reunião por vídeo. Tá tudo muito esquisito. E a gente acabou que aglutinou todas as nossas funções o tempo todo. A gente não sabe nem separar mais as coisas. Então. Acho que às vezes segmentar um pouquinho para a gente poder se sentir mulher de novo ou homem de novo ajuda. Pessoa de Ajuda novo, a. né? Exato. Ajuda a ter perspectiva um pouco, sabe? E aí a Pá falou: me sinto mal de deixar meu filho mais tempo nas telinhas. Todas nós, eu acho. Eu acho que todas nós. Não importa se a gente está deixando 5 minutos a mais ou 15 horas a mais. Acho que todas as crianças estão um pouco mais nas telas, gente. É isso, assim. É inevitável a gente baixar as expectativas. Era o que a Tal estava falando. O prato perfeito, com todos os grupos alimentares em todas as refeições, que é 500 frutas por dia, atividades pedagógicas, educativas, só interações positivas, comunicação não violenta, disciplina positiva. Gente, E eu acho que a gente precisa pensar
que não é que nós somos naturalmente boas, incríveis ou naturalmente ruins, né? O contexto puxa o nosso melhor e o nosso pior muitas vezes, né? E esse contexto está puxando o que é possível para esse contexto. Então a gente precisa redefinir o que é ser uma boa mãe em época de quarentena, né? Até as nossas perspectivas. E possivelmente, nossa, olha que incrível, você está dando conta, né, do jeito como é possível trabalhar, né, cuidar do filho e etc. E para isso está tendo que apelar para as telas, isso é tão menor do que tudo que você está tendo que dar conta, né? E Sim. bom seria que você não tivesse que estar nesse lugar, mas olha, né, provavelmente você está equilibrando 1000 pratos aí para conseguir fazer isso que é possível. E aí eu acho que é importante a gente olhar para o que a gente está conseguindo fazer e não só porque a gente não está conseguindo fazer. Então, bom seria se a gente não precisasse ter que dar conta de tudo isso, né? Aquela coisa da mãe heroína ser algo que, na verdade, mãe super-herói, né? Super-heroína ser algo que me causa sofrimento. Mas não é nesse lado que eu quero falar, do, tipo, olha que incrível que você está fazendo, mas olha quanta coisa você está tendo que dar conta e tá mantendo né, as coisas funcionando, tá mantendo o trabalho funcionando, tá mantendo tanto quanto é possível. A tela é algo tão menor perto disso, perto da condição que a gente está, que, não sei, eu não olharia para isso agora, sabe? Eu olharia para tudo que você está fazendo e que você está conseguindo levar. Do jeito que é possível, sem enlouquecer e sem enlouquecer ninguém, né? E esqueci o que eu ia falar, gente. Esqueci. Mas enfim, acho que Tanta no gente final das querida nos contas stories, é. nos Hã? stories não fala. Tanta gente querida aparecendo essa coisa de fazer no do Leo de cara e no meu, aí a gente acaba entrando mais gente que eu conheço. Enfim, muita gente querida aqui. E eu acho que de qualquer forma fica obrigada, Bela. A informação de baixar as expectativas, né? Trabalhar com o possível. Vamos manter a sanidade, vamos nos manter unidos em família. Então, sim, evitar um tanto de conflito, mas isso não significa fugir deles, é só tentar abordá-los na medida em que eles forem aparecendo, com carinho, com o outro, com respeito. E lembrar que são tempos atípicos, que ninguém sabe viver nisso, ninguém sabe brincar disso. E que muito provavelmente seu parceiro, sua parceira estão tão confusos quanto vocês. E os seus filhos também. Uhum, Então, lembrar disso acho que ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia. uhum. A Cecília falou que tá difícil. Tá difícil. Difícil, muito difícil. E a gente sabe que a perspectiva não é de melhora rápida, a gente não sabe em relação ao confinamento, ao isolamento, como é que isso vai ficar, mas a situação do país, né? A situação do país, a situação econômica, política, tá tudo fervendo aí, tá tudo à flor da pele de todo mundo. Então, tentar respirar fundo e não entrar nessa onda, né? Fazer o que dá para fazer pra gente sair do outro lado com alguma coisa. Ah, lembrei o que eu ia falar. Que a Tal tava falando da gente. A Tal tava falando da gente focar no que a gente consegue. A gente fala tanto isso para vocês sobre as crianças, né? Ao invés de focar no lado negativo, né? De falar para as crianças. Porque você não sabe o que você quer. A gente fala, não, vamos focar no que ela consegue, no lado bom, não sei o quê. E a gente não faz isso com a gente só se pune, fala, sou incompetente, você não conseguiu, você não dá conta. Não, gente, o raciocínio para as crianças é o mesmo que a gente tem que ter com a gente. Então, tentar ser gentil com a gente nesse sentido. A Isa falou que ela sente a bebê dela de 11 meses com sono mais agitado, mais despertares, parece estar com medo, não sei, tá sentindo o clima. Será? Pode ser, porque o bebê começa a perceber como a gente tá também, começa a perceber toda a mudança, né, que tá acontecendo. Mas, de novo, nessa idade, 11, 12, 13 meses, as crianças começam a formar relações de medo, né? O organismo está mais preparado para formar essas relações de medo. Então, é super natural que a partir de agora você perceba que com mais frequências a tua filha está adquirindo medos de coisas. É algo natural, esperado, saudável. Medo é importante na nossa vida, a gente não sobreviveria muitas vezes sem ele. Mas ela, né, quando a gente começa a sentir medo, a gente passa por um processo de adaptação. Todo início é mais difícil, né? Então pode ser da fase, ou pode ser, enfim, ou pode ser da quarentena mesmo. E aí, se ela tiver com medo
seja lá como for, o importante é acolher, né? Nomear, acolher, né? Às vezes, quando a criança é mais velha, a gente também fala de situações que a gente sentiu medo para que ela não se sinta um ET, porque não tem nada de errado com ela sentir isso. E, de novo, né? Sentimentos difíceis são uma porta, uma forma de abertura para relações íntimas. Então, a gente poder sentir isso, acolher e se colocar tão vulnerável quanto a criança, né? Mostrando que isso é normal, que a gente também sente, é uma forma de criar relações de intimidade. Sim. Gente, estamos chegando ao fim, porque o Instagram vai bloquear a gente se chegar a 1 hora. Ai, que A delícia Cecília essa falou que a conversa, filha dela né? tá virada no giraia. Eu imagino. Parece que as crianças, elas renovaram as baterias para esse tempo de quarentena, né? Então, muita paciência aí para vocês. E aí a Isa também falou, muito obrigada pelas palavras de acolhimento. Para a gente é um prazer estar aqui. A gente faz isso tudo com muito carinho. E aí, para finalizar, eu acho que a gente queria lembrar de novo que de sexta-feira a gente está fazendo um grupo para as famílias do Eludicar, um grupo de acolhimento. Então, é acolhimento, a gente não vai ficar falando sobre atividade, assim, perpassa É os para falar nossos de assuntos. sentimento, né? A gente Para falar fala de. de sentimento, de perrengue, do que tá difícil. Então, é para a gente se acolher. O grupo é gratuito. E é às 2 da tarde, tá no link lá do grupo do Eludivila, para quem quiser participar. Podem aparecer com filhos, não precisam, Sim, né, estar num lugar sem filhos, eles podem estar sim. juntos, não tem problema. Isso, a gente também se vira com as crianças, não tem problema. E que a gente também pode voltar nas lives se vocês sentirem necessidade, para que a gente aborde outros assuntos, ou para que a gente possa conversar mais também sobre coisas mais práticas do dia a dia. Então, fala, a Vives falou, façam mais vezes, por favor. Podemos fazer, a gente vai pensar. Mandem sugestão, o que tá difícil para vocês aí, aonde que o bicho tá pegando, e a gente volta com certeza. Então vamos lá, se vocês tiverem dúvidas, questões, mandem pra gente, a gente volta, produz material, faz o que for possível em relação a isso. Se vocês forem, né, famílias de Ludicar, vocês têm um acolhimento psicológico gratuito. Eu e a Paula estamos dando atendimento online para crianças e adolescentes. Eu, crianças e adolescentes, a Paula, né, pais e pessoas, Adultos e né, adultas. famílias, pais e pessoas, que são coisas É, diferentes. Pais são uma e coisa, sim, pessoas são outra. e não deixem de entrar em contato, a gente sabe que a situação econômica está difícil, enfim, a gente quer acolher mesmo as pessoas que né, estão nessa família que é Ludicar, né, e que fazem parte dessa família mesmo, né? E que se tem uma coisa que a gente sabe que é essencial e que vai ser muito necessária nesses tempos é terapia. Então nos procurem, por Sim, favor. A gente conversa, a gente dá um jeito, mas nos procurem, porque faz diferença e vai ser importante para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental e, enfim, nem não precisa ser para falar sobre o coronavírus, pode ser para falar sobre os perrengues em casa, né? E sim. porque é isso. Enfim, vamos encerrar, senão a gente Estamos vai aqui, ser né? cortada. Sim, Estamos aqui, sim. entre em contato. Tá bom? Tá bom? Um beijo. Até mais.